Pois bem, meus amigos, Cíntia Chagas deu chiliquito ontem no Instagram com direito a textão pedindo que parassem de chamar ela de bolsonarista, porque afinal ela não quer ser associada com essas pessoas extremamente radicais. Pois bem, meus amigos, Cíntia Chagas deu chiliquito ontem no Instagram com direito a textão pedindo que parassem de chamar ela de bolsonarista, porque afinal ela não quer ser associada com essas pessoas extremamente radicais. Que mudança da água para o vinho. Então, no vídeo de hoje, é claro que eu quero analisar com vocês o tal post chiliquento, mas também relembrar o chiliquito que ela deu no ano passado. Vocês lembram? No final do ano passado, ela fez diversas acusações, aí começaram a sair provas que colocavam em suspeitas as afirmações que ela fez, e ela simplesmente não falou mais sobre o assunto. Então, quero relembrar esses fatos aí com vocês, além, é claro, de analisar a aproximação de Cíntia Chagas com o movimento feminista. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. E já vamos direto analisar o tal post chiliquento. Foi ontem de manhã, de noite, de tarde. Ontem de tarde, mais ou menos, que a Cíntia Chagas fez essa postagem lá no Instagram dela, dizendo o seguinte: sim, sou de direita. Até o Temer, eu acho que fala isso, né? Vocês já entenderam. Não basta a pessoa falar que é de direita. A gente tem que ver as atitudes, o que ela combate, o que ela defende. Ela continua aqui. Todavia, né? Aquela conjunção adversativa. Todavia, preciso pedir que parem de me associar ao bolsonarismo, pelo amor de Deus. Ela não quer ser associada a pessoas tão radicais como... Nossa, eu acho que deve ser. Fui parar lá muito mais pela minha guerra contra o todes do que por convicção. Então, nessa parte aqui, a gente pode ver que para ela é muito mais grave a linguagem neutra do que, por exemplo, pautas que o Bolsonaro luta contra aqueles negócios de lesco-lesco na escola, contra... apropriação do Estado ali ao dinheiro das pessoas em Brasília, isso não tem problema. O problema é escrever todos. E não me entendam mal, eu sou contra a linguagem neutra, todo mundo sabe aquilo que eu falo e realmente isso é muito grave, mas isso faz parte de todo um conjunto que, se tu não entender, acaba dando umas coisas esquisitas como tá acontecendo aqui, né? E aí depois ela segue. Aliás, falando em Deus... Parem de me associar ao catolicismo construído por vocês. O meu catolicismo não agride, ao contrário do catolicismo da internet. Eu fico muito triste, porque catolicismo deveria ser aquele instituído pela igreja. Não foi instituído nem por mim, nem por ela, né? Foi a crença dos católicos, pelo menos, que ele foi instituído diretamente por Deus. Então não tem o meu, o seu, o nosso catolicismo. E vamos combinar aqui que agredir os outros é exatamente o que faz o conteúdo dela. Eu gosto até, dou risada, mas ela faz aquele papel de snob, chama as pessoas de cafona, faz ali diversas críticas que hoje são chamadas de agressões, mas se for levar em conta o conteúdo dela, também pode ser colocado desse lado de agredir as pessoas, né? Chega! Não estou aqui para atender às expectativas de quem quer que seja. Indomável, selvagem. Caso queiram me filiar a algum ismo, que seja ao Cíntia Chaguismo.
Nossa, mas que maravilha! Um novo movimento, o Cintia-chaguismo, que defende ser incoerente. Ah, e o que eu gosto do catolicismo eu sigo, o que eu não gosto eu não sigo, o que eu gosto do conservadorismo eu falo, o que eu não gosto eu não falo porque não é tão importante. É aquela seletividade típica de pessoas que infelizmente não se aprofundaram no tema e abriram a boca antes de entender o que realmente estava acontecendo. E daí ela fecha dizendo: sou complexa demais para ter de seguir regras cujos preconceitos nunca concordei. Mas por que que ela cita aqui esse negócio do catolicismo da internet? Porque vocês sabem que ela, se não sabem, vão saber agora. Ela era casada com o deputado Lucas Bove e rolou um chiliquito gigantesco na internet no ano passado, porque ela acusou ele de agressão e tudo mais. Mas eu quero, antes de comentar sobre o Lucas Bove, pegar essa entrevista aqui com o presidente Bolsonaro, que ela fez lá no canal dela há 2 anos atrás. Vamos rapidinho aqui, só ouvir os 30 segundinhos iniciais. E aí eu quero que vocês pensem no início do post. Eu fui parar lá por causa do Todes, mas não tenho muito a ver com esse pessoal. Nem gostava, eu nem queria. Mais ou menos foi isso que ela escreveu, né? Então presta atenção. Brasil, Brasil, ele com seu histórico de atleta talvez nunca tenha enfrentado uma prova tão desafiadora. Filho do senhor Percy e da dona Olinda, o meu entrevistado de hoje coloca Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Tenho ao meu lado o 38º presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro! Ela parecia bastante empolgada com o Bolsonaro quando convém ali para dar o engajamento, crescer as redes sociais. Neste momento foi bom, mas daí agora ela não quer mais. Mas vamos relembrar o que aconteceu entre Cíntia Chagas e o Lucas Bove, que foi um assunto bem comentado na internet. Ela fez postagens, saíram prints, inclusive, lá na coluna do Léo Dias, mostrando o roxo na perna. E ela, tá aqui a matéria da CNN, né? Influenciadora denuncia deputado Lucas Bove por violência doméstica. Cíntia Chagas recorreu às redes e revelou as razões do divórcio com o político após sofrer ataques. O deputado nega as acusações. Então, é aqui que tá pegando o nó. Ela se declara católica, casou com Lucas Bove na igreja e alguns meses, se eu não me engano, uns 3 meses, foi bem rápido, em 3 meses mais ou menos, ela se separou. Só que para a doutrina católica, o casamento é até que a morte os separe. Então, não existe divórcio, essas coisas todas. Ah, mas ela denunciou que ele estava agredindo ela. Bom, ela mostrou uns prints, falou que ele estava agredindo ela, ele nega as acusações, inclusive depois apareceu aqui, ó, Lucas Bove nega agressão a Cíntia Chagas antes de divórcio, jamais encostaria. E lembrando que, graças a esse processo que ela moveu contra ele, ele não poderia falar sobre o assunto nas redes sociais, ele não podia sequer se defender. Mas aí o pessoal começou a analisar os prints e depois o assunto esfriou. Pouca gente falou a respeito. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso, mas vamos voltar aqui porque é sempre importante. E aí esses prints que ela mostrou começaram a ser usados contra ela na ação, e aí magicamente ela parou de falar sobre o assunto. O que acontece é o seguinte, tá aqui, ó. Acusado pela ex-Cíntia Chagas de agressões físicas e psicológicas, o deputado Lucas Bove apresentou à justiça prints de conversa que indicariam que as marcas exibidas pela influenciadora à polícia teriam sido consensuais e frutos de um momento de intimidade. Aí mostra um diálogo onde a Cíntia diz para o Lucas: se for pra gente viajar, eu mato a academia e vou amanhã de manhã e coloco o esparadrapo onde está roxo para tomar sol, inclusive na mordida que você me deu, e em seguida ela manda emojis rindo. Então, por essa mensagem, uma pessoa que sofreu violência doméstica, que apanhou do marido, não estaria mandando esse tipo de coisa ali no dia seguinte.
E aí saíram outras discussões que mostram que parece que ali rolava uma relação onde havia discussões e os dois lados se exaltavam um pouco. Ela não era um anjo de candura, parece que ela também se exaltava, e parece que a exaltação do Lucas Bove não chegou ao ponto de dar catiripapos nela, porque o roxo foi marcado em outros momentos, que eu não posso falar aqui porque ainda tá de manhã. Mas aí, na conversa, ainda saiu que a Cíntia Chagas queria que o Lucas Bove demitisse uma das suas assessoras por ela ser bonita. Então rolava ali um ciúme. E logo depois desse episódio, a Cíntia Chagas, que ganhou aí notoriedade por ter um viés mais conservador, estava assim, quando foi conveniente, aparecendo com Bolsonaro, com políticos da direita. Neste momento, ela começa a se aproximar da esquerda e do movimento feminista, provando que ela começou a falar sobre linguagem neutra sem entender a profundidade do assunto. Porque tá aqui, ó, Cíntia Chagas volta atrás e agradece feministas. Peço desculpas, a influenciadora conseguiu medida protetiva contra o ex-marido e ainda tem mais essa outra. Cíntia Chagas se desculpa por ter defendido submissão feminina no casamento. Então, olhando assim, de fora, pelo menos, é difícil julgar as pessoas, o que vai no coração das pessoas, mas parece que houve um certo oportunismo de Cíntia Chagas ao ver que os conservadores davam muito engajamento nas redes sociais. Mas, depois de 3 meses e que ela se separou e que o pessoal falou assim, mas casou 3 meses e tá se divorciando, ainda mais se dizendo católica, é um negócio estranho. Eu acho que cristão no geral, né? Qualquer igreja cristã, casamento é até que a morte o separe. Pelo menos eu acho que é, mas no catolicismo eu tenho certeza. E aí ela começa a ficar brava com os outros e agora tá aí com um outro deputado, que o pessoal falou sobre ele ter votado pela anistia, contra a anistia dos presos do 8 de janeiro, mas eu fui atrás das informações e pelo que eu entendi, esse novo namorado da Cíntia Chagas, o tal de Fred, ele é deputado por Minas Gerais, ele é aquela coisa do centrão, ele votou a favor. Ele assinou pela anistia. Então é aquele político que não tem nem lá nem cá, que eles dizem, né? Não é nem direita nem esquerda. Atende apenas aos seus interesses do momento. Toda vez que uma pessoa disser para vocês que não é nem direita, nem esquerda, ai que não sei o que tão radical, é porque ela tá preocupada em atender somente os seus interesses. Pelo menos essa é a minha percepção, foi o que eu achei. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse post chiliquento que Cíntia Chagas fez no seu Instagram. Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.